Bom, então vamos começar a fazer o avental? Bom, primeira coisa que eu vou fazer é eu vou passar uma costura aqui em uma das laterais para estar franzindo a saia do avental. Eu vou estar emendando a saia, né? Vou tirar essa auréola aqui do tecido. Vou estar passando o overlock aqui. Ou se vocês não têm overlock, pode estar passando um zigue-zague aqui só para não desfiar, tá? Ou fazer uma barrinha assim para dentro, tá? E emendar aqui. O meu tecido, ele tem 1,10 m de largura. Eu cortei ele dobrado, tecido todo, porque no final eu quero que a saia fique 1,10 m. Então, como eu vou franzir e quero que fique bem franzido, eu cortei ele 2 vezes, tá? Aqui, de comprimento, a minha saia, essa parte aqui tem 52 centímetros, tá? De comprimento e 1,10 m de largura, cortado 2 vezes, tá bom? Eu vou passar uma costura reta aqui, bem larga, para poder estar franzindo. Eu vou franzir do jeito que eu sempre franzi antigamente. Eu tenho o pé para franzir, mas eu vou fazer de um jeito para que vocês que não têm o pezinho, possa fazer em casa também, tá bom? Só um minuto. Bom, eu passei uma costura aqui mais ou menos deve ter 1,5 cm de distância da borda até aqui, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu deixei uma linha bem comprida no final, tá? Eu vou pegar e vou estar soltando uns pontinhos daqui dessa linha. Tá vendo? Eu vou estar puxando aqui, tá? Aí, eu vou estar segurando a linha de baixo e a de cima. Na verdade, só de baixo. E vou estar correndo o meu tecido para franzir ele. É mais demorado? É. E se quebrar a linha também é o ó. Mas é só para mostrar que dá para fazer, tá vendo? Vai ficando franzido. Tá? Que dá pra fazer, mesmo não tendo o pezinho de franzir. Que agora tem e que facilita bastante, tá bom? Então você vai aos pouquinhos e vai franzindo. Até franzir tudo. No final eu vou querer que o meu franzido fique 1,20 m a minha saia. De comprimento, mesmo franzida, eu quero que ela fique 1,20 m. 1,10 m, desculpa, que é a largura do tecido, tá? 1,10 m. Eu vou querer que ela fique franzida 1,10 m. Então eu cortei o tecido 1,10 m 2 vezes e emendei ele e agora eu tô franzindo, tá bom? Então eu vou terminar de franzir aqui e já mostro pra vocês. Pronto. Aí, o que eu fiz? Eu já passei mais uma costura aqui. A de baixo foi a primeira costura que eu passei para poder franzir. E a de cima eu coloquei um ponto menor e passei outra costura para deixar as preguinhas todas no lugar, tá? Eu já fiz a barra aqui, tá? Da lateral e a barra de baixo, porque eu não vou colocar nada. Eu pensei em colocar alguma coisa aqui, mas eu não vou colocar, tá bom? Se vocês forem colocar mesmo assim, eu acho que vai ter que fazer uma barra, a não ser que vocês vão colocar alguma coisa assim por dentro, tá? Mas eu já fiz. Agora, a gente reserva essa saia aqui pro canto e a gente vai estar fazendo a gola do avental. Eu já fiz a primeira, então o que a gente vai estar fazendo? Vai estar fechando, tá vendo? Esse lado é maior e esse é menor. Então a gente vai estar fechando essa parte maior aqui da lateral e a parte menor, tá? E vai deixar aberto assim a parte menor da lateral e essa parte aqui de cima também a gente vai deixar aberta, tá? Então a gente vai deixar assim, deixa eu só ver aqui pra ficar mais fácil. Embaixo tem 16, é onde a gente vai fechar. E em cima tá com quase 20 mais ou menos, tá?
Então aqui a gente vai deixar aberto. E vai estar fechando a parte maior. Então é esse aqui, tá bom? Eu vou fechar e depois a gente dá continuidade. Eu fechei, tá vendo? Essa aqui, essa aqui. Aqui eu cheguei, deixei a agulha dentro, virei e vim pra cá, tá? Não vai passar até o final aqui que não vai dar certo. Agora o que a gente vai fazer? Essa ponta aqui que a gente fechou, a gente vai cortar o biquinho, tá? E vai dando, vai dar várias piquezinhos aqui, vários cortinhos pra gente poder virar pro direito. Então só vai fazendo assim, tá? Cuidado com a costura pra não cortar a costura, é só fazendo assim. Pronto. Agora a gente vai virar ela pelo direito. Eu vou pegar na pontinha aqui e virar. Tá? Aí ajeita bem aqui pra sair o biquinho. Qualquer coisa você ajeita com a ponta da tesoura, cuidado pra não furar. E vai ficar bem o biquinho aqui certinho. Agora, pra a gente poder tá fazendo a costura de fora, a gente passa com o ferro. Vai ficar bem bonitinho. Quem quiser tá colocando entretela dentro, pra ficar igual cola de camisa, ficar mais durinho, pode estar colocando. Eu não vou colocar. Agora, a gente vai passar uma costura aqui em volta, tá bom? Então, aqui tá aberto. Aqui tá aberto. E a gente vai passar uma costura aqui. Então, deixa essa distância aqui desse pezinho aqui da máquina. E a gente vem. Quando chegar aqui, você vê mais ou menos a distância, aí você para, põe a agulha dentro, levanta o pezinho e vira. Quando você baixar e ver que aqui deu certinho o tecido, aí você faz de novo. E é isso, tá? Agora o que a gente vai fazer? Depois das golas prontas, a gente vai pegar a parte da frente do avental. Eu bordei um aplique aqui, tá vendo? Eu coloquei só o TNT. Como eu vou forrar, eu vou colocar duplo aqui. Então ficou assim, não coloquei mais nada. Só pra quem quer saber. Bom, aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar a gola aqui nessa parte. Então, eu vou colocar uma aqui, aqui tá aberto, aqui tá aberto. Vou encaixar aqui no meio, tá? Ali tem um, tipo, faz um Vzinho aqui no meio. Eu vou colocar esse aqui e esse aqui. E vou deixar transpassar só um pouquinho aqui, ó, tá? Só um pouquinho. Vou colocar esse aqui e vou colocar esse aqui. E vou estar alfinetando. Tá? Tá alfinetado. E vou passar uma costura aqui. Só pra prender aqui no avental. E vou estar aproveitando e vou estar fazendo a alça também. A alça do pescoço, eu cortei uma faixa de 10 por 65, tá? 65 e 10. Vou estar dobrando ela no meio. Esse é o modo que eu vou fazer, tá, gente? Se vocês quiserem fazer de outro jeito. Aí passei de o meio, aí eu cheguei essa parte até o meio e essa parte até o meio. Como se fosse um viés bem largão. Vou passar pra ficar certinho. E vou dobrar ela mais uma vez. Tá? Coloquei as duas aqui pra dentro e vou dobrar mais uma vez. Vai ficar assim. Eu não quero uma alça muito larga. Vou costurar aqui e aqui. Aí vocês podem costurar com ponto decorativo, pode fazer zigue-zague, o ponto normal, aí o ponto que vocês quiserem. Por que eu fiz dessa forma? Porque meu tecido é de algodão, ele é bem molinho. Então eu quis que a faixa do pescoço ficasse mais firme. E fiz isso. Se vocês quiserem estar colocando alguma coisa dentro para ficar mais firme, pode estar colocando, tá bom? Então eu vou lá preparar as alças e costurar
a gola no avental e já volto. Pronto, eu já costurei as golinhas aqui, tá? E agora, e já fiz as alças. Eu não fiz virando, então, né, vocês dobram a pontinha aqui. Uma das pontinhas vocês dobram, tá? A outra não precisa porque vai estar costurando, embutindo dentro do avental. Agora as alças, bom, se vocês colocar, a única coisa que eu sei que presta atenção é, se colocar as duas costuras pra dentro, as duas, se vocês quiserem as duas pra fora, pra fora. Eu vou colocar pra dentro. Eu vou estar encaixando as alças aqui e vou deixar 1 centímetro mais ou menos, que é a costura, né? Aqui e aqui, tá? Eu vou encaixar as alças aqui. E vou tá costurando aqui e vou estar pegando a outra parte, que seria a parte de dentro do avental, e já vou estar encaixando aqui. Bom, primeiro eu vou fechar dos lados e vou deixar a parte de cima, porque aí eu vou poder encaixar a alça certinho no cantinho das laterais. Então eu vou fechar um lado e vou fechar o outro. Eu trouxe uma mesa para vocês verem melhor, eu não coloquei. Bom, vamos lá. Então eu vou colocar a alça aqui por dentro. E vou encaixar ela bem aqui no cantinho. Uma alça e a outra alça. Vou colocar essa ao contrário, vamos lá. Então eu vou colocar ela bem aqui no cantinho. Eu vou colocar com a costura pra fora pra ficar mais... certo? Eu vou colocar uma aqui. E a outra também aqui. E vou estar alfinetando. Tá bom? Vou alfinetar aqui. Pra ela ficar bem no cantinho. Essa e essa. Vou deixar um pedacinho pra fora, né? E agora sim, eu vou costurar aqui, tá bom? Pronto, costurei. Agora eu vou estar cortando esse excesso de tira aqui. Esse aqui também. Vou cortar o biquinho aqui. E o outro biquinho aqui. E vou virar pro direito. Ah, antes disso... isso mesmo. Vou virar pro direito. Antes disso, não. Tá certo. E agora ficou no cantinho, certo? Agora, passar o ferrinho aqui pra... Bom, eu já passei uma costura aqui pra arrematar aqui em volta. Costurei aqui, virei aqui, todo em volta dele. Aqui, aqui e aqui, tá? Como eu falei, passar o ferro pra poder ficar bonitinho na hora de vocês costurarem aqui, tá bom? Tá vendo? Ele fica preso. Tá? Eu passei por cima mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Como é a primeira vez que eu tô fazendo, e eu fiz esse primeiro molde, eu deixei essa parte aqui porque eu pensei em embutir a saia aqui. Mas eu vou fazer diferente. Então, essa parte aqui eu vou tirar. O molde que eu vou deixar pra vocês fazerem o download, não vai ter essa parte, tá? Eu vou morrer o molde aqui. Então, agora eu vou tirar essa parte, que eu não vou usar mais ela. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu cortei, para poder fazer o cintinho de amarrar na cintura, eu cortei duas faixas de 1,20 m, 1,10 m, desculpa. A largura do tecido todinho que eu tinha aqui, 1,10 m, então eu cortei duas. Uma eu deixei inteira, 1,10 m, e a outra eu cortei na metade.
tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essas faixas de tecido e vou emendar com a grande, tá? Eu vou emendar. Um eu vou emendar aqui e o outro eu vou emendar na outra parte da maior. Por que eu vou fazer assim? Vou emendar aqui, tá? Por que eu vou fazer assim? Porque eu não quero que fique costura no meio do avental. Eu não quero que quando eu coloque o cinto aqui, a costura fique bem aqui no meio, tá? Então eu vou fazer desse jeito, eu quero que fique nas laterais, tá? Então, eu vou emendar e já volto pra gente dar continuidade. Pronto, então ela vai ficar uma faixa inteira. Emendei aqui, aí 1,10 m e emendei aqui a outra metade do 1,10 m. Vai ficar uma faixa inteira. De largura, se vocês querem saber quanto que ela tem de largura ela tem 15, tá? Eu fiz com 15 de largura. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tá quase finalizando, então a gente vai pegar a saia que a gente fez, vai medir o meio dela, vai marcar o meio dela, marcar o meio, da saia, vou saber mais ou menos onde é o meio. O meio do avental, do corpo, né? E o meio da faixa. O meio da nossa faixa. Bom, eu quero tudo embutido. Eu não quero que apareça costura aqui do lado de dentro do avental. Eu quero embutir tudo. Eu pensei como que eu ia fazer isso e eu cheguei à seguinte conclusão. A minha saia eu vou ter que encaixar aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou encaixar. Então, eu vou pegar o meio da saia, certo? Que, na verdade, é o risco aqui do meio, né? Que eu tinha emendado antes. Mas, o meio da saia. O meio bem aqui. E vou tá prendendo com o avental. Ó, gente. Vamos tentar mostrar direitinho aqui. Porque, como é grande a peça, fica difícil de mostrar aqui na câmera. Mas, vamos lá. O cupcake tá aqui, não tá? A frente do avental tá aqui. Eu vou pegar a parte das costas do avental, parte de trás do avental, e vou colocar com o avesso da saia. E vou colocar o meio com o meio. Isso mesmo. E vou tá prendendo eles. Tá? Prendi eles. Então, eu vou costurar aqui o meio da saia com o avental, do jeito que eu expliquei, tá bom? Bom, emendei a saia com o avental. Medi o meio, emendei, e atrás vai ficar assim, ó, não vai aparecer, tá? Agora é a hora do cinto. Como eu falei pra vocês anteriormente, eu vou estar colocando o meio do cinto aqui, no meio do avental, e vou estar prendendo. E vou fazer de um jeito que a saia chegue. Eu quero que a saia venha até aqui. Até a emenda daqui, tá? Essa costura vai ficar no avesso. E o cinto vai ficar direito com direito do avental, tá? Direito com direito. Pronto, tô com ele todo preso. Essa parte que vai sobrar aqui é a parte que vai servir para amarrar o avental atrás, tá? A saia dele, ele vai até atrás. A parte da frente, não, tá bom?
Então agora eu vou passar uma costura reta aqui pra prender tudo, pra unir tudo, tá bom? Pronto. Emendei a faixa todinha na saia, né? Junto com o corpo, tá vendo? Fica tudo embutido, ó. Fica tudo aqui dentro e aqui. Aqui ainda dá pra ver a linha do franzido, mas essa linha é fácil de tirar, qualquer coisa depois tira. Se vocês fizerem uma costura um pouquinho mais pra baixo, tampa até essa linha e depois vocês não precisam tirar. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou costurar a ponta da nossa faixa, tá? Do cinto. Eu vou dobrar ele, tá vendo a costura que aparece aqui? Que é a costura, então, tá vendo? Eu emendei assim, não foi? O direito aqui, o avesso aqui da saia. Aí tem essa costura da emenda aqui que eu fiz. Eu vou pegar a ponta da faixa, costura do avesso, e vou costurar aqui. Vou dobrar ela e costurar aqui, tá? Como se eu estivesse dobrando ela pro avesso mesmo, direito com direito, tá? E costurar aqui. E vou fazer a outra, na outra ponta a mesma coisa. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu quero a ponta da faixa com aquele biquinho. Se eu fosse deixar a ponta da faixa quadrada, não precisava estar fazendo isso agora. Na hora que eu fosse costurar do lado de fora, eu virava. Mas como eu quero deixar o biquinho, então eu vou fazer isso, depois eu vou virar ele certinho, o ferro, tudo, ajeitar certinho a costura e tal. E vou, na hora que eu dobrar aqui, vai ficar a ponta, tá? Atrás. Eu quero com essa ponta aqui. Tá bom? Então eu vou costurar lá na outra e a gente finaliza o avental. Pronto, já fiz do outro lado também. Agora eu vou cortar a pontinha aqui. Vou tá virando ela. E ajeitar bem a pontinha aqui, tá? Peguei só um coisinho pra virar aqui. E tira bem a pontinha pra fora. Ela vai ficar bem no meio. A gente vai passar ela com o ferro. Abre as costuras dela, né? Que tá lá dentro. E passa o ferro. Bom, agora, o que que a gente vai fazer pra finalizar? A gente vai alfinetar essa faixa toda, tá? Eu vou, aqui aonde eu emendei, vou virar 1 centímetro mais ou menos pra dentro. E a parte, vou virar aqui e a parte daqui, vou abrir essa costura, também vou virar, passar o ferro e depois eu vou encontrar elas aqui. E vou alfinetar tudo, tá bom? Então, e aqui a mesma coisa. Vai virar aqui. Essa parte é bom fazer com bastante paciência, pra ficar bem certinho. Aqui. E vou juntar essas duas partes. Tá vendo? Vai dar o meio certinho ali. Na hora que eu for costurar. Tem que ficar no meio certinho. E passo o ferro. E pode estar alfinetando ou prendendo com esses prendedores aqui. Vou continuar aqui. Pronto, alfinetei ele todinho, tá? De fora a fora, de uma ponta a outra. Dobrando pra dentro, beiradinha e passando ferro. E prendi tudo. Agora eu vou só costurar aqui, tá? Eu falei que tava terminando, mas falta um pequeno detalhe, tá? Eu vou costurar aqui.
Bom, eu comecei aqui da pontinha, a minha saia ficou, a saia do avental ficou pro lado de dentro da máquina, mas eu tô mostrando porque dá pra começar de uma das duas das pontas, tanto faz, tá? Dá certo do mesmo jeito. Aqui vira, põe a agulha dentro, vira e vai. Pronto, tá? Costurei ele todinho de fora a fora, desde a ponta, que eu queria que ficasse assim, até a outra ponta do outro final, tá bom? Certo? Aí o avesso, foi pra vocês que eu queria que ficasse embutido, que eu não queria que aparecesse a costura, e no final deu certo. Bom, agora o que eu vou fazer? A minha cliente, o que ela falou? Larissa, faz um avental pra mim, porque toda hora eu tenho que ficar secando a mão. Mas eu queria fazer um avental mais bonitinho, eu não queria fazer o básico. Então, o que eu imaginei? Pra ela não ficar secando a mão no avental bonitinho, que eu fiz com todo carinho, eu vou colocar um batimão aqui. Mas é simples, gente, bem simplesinho. Eu comprei essa argola aqui, tá? Quem mora aqui no Japão, eu comprei no Daiso. Tem o pequeno, que é menor que esse. Esse é o médio e tem o grande, tá? Eu comprei o médio. Eu achei o pequeno que ia ficar muito... Eu achei o pequeno muito pequenininho, né? Detalhe. Então, eu comprei esse daqui, tá? Esse daqui. Eu queria de plástico, que bom. Achei de inox, acho. Sei lá. Bom. E o que eu fiz? Eu cortei esse pedacinho de tecido assim nesse formatozinho, e eu vou estar costurando ele aqui. Eu vou medir 10 centímetros do meio pra cá e vou costurar ele aqui, tá? Eu vou prender tudo. O cinto ele tá assim, mas eu vou prender tudo, porque como eu vou colocar essa argolinha pra colocar um pano pra lá secar a mão, eu não quero que fique pesado e caia. Então, na hora que eu for costurar, eu vou costurar ele aqui certinho. Eu vou estar mostrando como é que eu vou fazer, tá bom? Então, primeiro, o que eu vou fazer? Então, eu vou pegar ele, eu vou costurar ele do avesso, na beiradinha aqui, e vou deixar aqui aberto pra virar ele, tá bom? E depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Bom, eu costurei ele e dei vários piquezinhos com a tesoura aqui, tá bom? Agora eu vou virar ele pelo direito. Bom, virei, agora eu vou passar o ferro e a gente passa o ferro. Aí, aqui, essa beiradinha, eu quero dobrar ela pra dentro. Tá? Assim. Dobrar ela assim. Assim. E vou passar o ferro. Isso aqui foi o que inventei, gente, tá? Se vocês quiserem fazer de outro jeito, vocês podem fazer. A criatividade, né, é o que manda. Bom, agora eu vou costurar aqui em volta e depois eu vou costurar ele no avental, tá bom? Pronto, costurei ele aqui. Agora eu vou prender ele no avental. Então, como eu falei pra vocês, eu sei que o meio é aqui onde tá a emenda aqui da minha saia. Se vocês não emendaram a saia aqui no meio, gente, é só vocês medir o meio do avental, tá? E eu vou colocar ele 10 centímetros pra minha direita. Talvez quando eu coloco o vídeo aí no YouTube, fica ao contrário. Bom, então é mais ou menos aqui que eu quero. 10 centímetros pra cá. Eu quero ele mais ou menos aqui, tá? Então, eu vou costurar ele aqui. Tudo. Aqui, aqui, vou fazer um quadradinho aqui, tá? Vou vir até um pouco menos que a metade, uns 2 centímetros pra baixo, e vou costurar aqui, tá bom? Porque na hora que colocar a argolinha, eu posso fechar assim, que eu quero que fique desse jeito, tá bom?
Antes de eu fazer isso, eu vou pegar um botão aqui, tá? Um dos lados do botão de pressão. E depois eu vou grudar. Vou grudar não, vou costurar, né? Então eu vou colocar o botão mais ou menos aqui, no meio. Peguei só o outro lado. Coloquei mais ou menos aqui no meio. E vou colocar o botão. Pronto, tá? Coloquei um dos botões. E vou estar costurando aqui. Aí depois eu coloco outro botão aqui, na hora que fechar vai ficar assim, do jeito que eu quero, tá bom? Eu vou costurar aqui. Pronto, e ficou assim, tá? O quadradinho que eu fiz, o botão ficou aqui no meio. E agora eu vou colocar o outro botão, só vou marcar mais ou menos onde é. Que eu tenho que fazer o outro, mais ou menos aqui. E vou colocar o outro botãozinho aqui. Vou descer. Pronto. E vai ficar assim. Tá bom? Por que eu não... Eu podia ter costurado aqui direto sem colocar botão. Mas o que eu pensei? Bom, ela tem a opção de tirar se ela não quiser, né? É da hora de lavar também, como é de ferro inox, isso daqui. Então, na hora que ela for lavar, então ela tem a opção de tirar. Bom, o nosso avental ficou pronto, tá? O avental é muito grande e não vai dar pra mostrar tudo. Eu vou tentar tirar uma foto dele depois posto lá no grupo. Mas ficou desta forma, tá? Desse jeito. Tá bom, gente? Então é isso. E espero que vocês tenham gostado. E, como sempre, eu peço, por favor, compartilhem o vídeo, comentem e curtam o vídeo, porque isso ajuda bastante o canal. E eu consigo continuar a fazer os vídeos e a postar os moldes lá pra vocês. E quando eu faço a matriz, eu posto as matrizes lá pra vocês, tá bom? Então é isso. Obrigada por ter assistido e até mais. Bye, bye.